Fala fiel, bem-vindos a mais um vídeo do canal Timão na Teoria. Meu nome é Diego Parente, eu estou aqui para trazer todas as notícias do dia aí do Corinthians, quem está chegando, quem está saindo, um dia após a nossa heróica classificação para as quartas de final da Libertadores. Temos notícias importantes, enquanto alguns jogadores saem, outros chegam, inclusive alguns em situação de negociação avançada, beleza? E eu vou já contar essa história para vocês, mas por favor, antes disso, eu peço aí para você se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhá-lo, ativar os sininhos para receber todas as notificações, porque isso ajuda muito a gente a construir esse trabalho, beleza? Essa é mais uma edição do Jornal da Fiel, conteúdo aqui do canal Timão na Teoria, e a gente vem com esses conteúdos diariamente para trazer todas as notícias do Corinthians. A gente costuma postar ali 7 horas, então quando você quiser, a partir de 7 horas, você pode acessar os nossos vídeos e você vai ter acesso a todas as notícias do dia no Coringão. Beleza, pessoal? Gente, eu primeiramente gostaria de falar de uma chegada, né? As negociações já estão muito avançadas para o retorno do Fabián Balbuena. Todos nós nos lembramos aí com muito carinho do Balbuena, foi um grande zagueiro paraguaio, ele está jogando atualmente no Dinamo de Moscou, né? Então o Balbuena nesse momento está jogando na Rússia, país que está em guerra, e pode ter a liberação de um empréstimo garantido pela FIFA para que ele saia ali daquele território em conflito e vá exercer sua profissão em outro lugar. E aí o Corinthians está tentando trazer o Balbuena num formato de empréstimo, né, até o meio do ano que vem. Então já está muito adiantado essas negociações, porque o Fabián Balbuena não quer permanecer na Rússia enquanto o país vive o conflito ali contra a Ucrânia, né? Muitos jogadores estão deixando a Rússia, inclusive o Maicon já veio aí dentro desse modelo de empréstimo, o Yuri Alberto também, e o Corinthians está trazendo mais um jogador, que é o Balbuena, para reforçar a zaga, principalmente depois da saída do João Vitor, que já foi confirmada. João Vitor saiu, foi para o Benfica, que pagará por essa transferência 45 milhões de reais, né, ou 8 milhões de euros, certo? Então, o Corinthians está muito próximo de anunciar o Balbuena, o xerifão da Fiel. Outra notícia surpreendente para mim e que envolve o Corinthians, e na verdade um ídolo, um dos maiores ídolos da história do Corinthians, foi a saída do Casagrande da Globo. Casagrande não é mais comentarista da Rede Globo, e isso aí acontece às vésperas da Copa do Mundo, né? Ele foi comentarista da emissora por 24 anos, né? Tá lá há muito tempo, e eu considero o Casagrande um dos melhores analistas de futebol, cara. Às vezes ele é meio confuso, fala meio rápido e tudo mais, mas o Casagrande sempre consegue fazer um comentário que está além do óbvio, né? Então, às vezes os comentaristas estão ali tentando falar um tactiquez, explicar alguma coisa ali que pra gente é meio que óbvia, e o Casagrande sempre vem com um ponto de vista diferenciado, autêntico, original, é meio cabeça quente e até por isso faz comentários muito interessantes, né? Porque sai daquele lugar comum de um comentarista muito obediente, né? Muito respeitador das políticas da emissora. O Casagrande certamente não é esse tipo de cara, né? Inclusive teve alguns problemas na Globo. O Casagrande tem um problema aí já antigo de dependência química, né? Sofreu muito com isso há alguns anos atrás, precisou ficar afastado da emissora, mas se recupera bem, né? Vem tratando de sua dependência química e inclusive vem sendo uma voz muito importante na conscientização, né, do problema da dependência química como um problema de saúde pública que precisa ser tratado, pessoas que precisam ser acolhidas, né? E ajudadas, enfim, o Casagrande tem sido uma voz importante, cara, porque dentro da Globo é difícil você achar um comentarista que seja tão politizado como o Casagrande, né? Então muitos comentaristas ali manjam de futebol, manjam de tática, mas o Casagrande vê o futebol como parte da vida brasileira, né? E como tal não está fora, né, da dinâmica política do Brasil. Então o Casagrande é um cara muito crítico
aos vícios do futebol, né, aos defeitos do futebol, aos atrasos, aos preconceitos que muitas vezes são reproduzidos dentro do futebol e sempre vendo o futebol como parte da política e da cultura brasileira, como não pode deixar de ser. O futebol é um aspecto muito, muito importante da nossa cultura e o Casagrande fazia uma avaliação sempre muito crítica do futebol, de como se comportavam os dirigentes, os jogadores, os políticos que se aproximavam ali do futebol para de alguma forma tirar alguma vantagem. Sem falar, pessoal, que o Casagrande é um personagem histórico do Corinthians, foi um dos protagonistas da democracia corintiana, talvez os mais jovens não conheçam muito bem, mas a democracia corintiana ali na década de 80 foi um dos marcos da luta contra a ditadura, né? Enquanto o Brasil vivia uma ditadura, o Corinthians vivia e promovia uma democracia interna, né? E participava ativamente da política daquele período e reivindicava como nenhum outro time o retorno da democracia e fazia uma luta direta contra a ditadura militar. E o Casagrande foi um dos protagonistas desse momento, inclusive tem documentários sobre isso, tem um documentário muito interessante chamado Democracia em Preto e Branco, onde vocês podem acompanhar um pouco mais da história do Casão, do Sócrates e da luta que o Corinthians fez contra a ditadura militar, cara. Então o Casagrande é um personagem do nosso futebol, mas também da nossa política e que vai fazer muita falta, cara. Não sei o que ele vai fazer agora, isso não foi anunciado. Ele disse que foi um alívio para ele e para a Globo, essa saída, mas eu acho que a Globo perde muito. Perde porque no futebol, infelizmente, existem poucas pessoas que enxergam o esporte de forma tão politizada e tão crítica como o Casagrande, inclusive dando força sempre que necessário em situações onde alguém sofre machismo, sofre homofobia, sofre racismo. O Casagrande é uma das vozes mais fundamentadas ao criticar esse tipo de comportamento. Então perde a Globo e perde a gente que, pelo menos por enquanto, vai ficar sem os comentários sempre polêmicos, assertivos, bem fundamentados do Casão. Mas espero que o Casão fique bem aí e encontre logo um novo trabalho. Fechando aí as notícias do Corinthians, eu queria falar de algumas sondagens, mas são só sondagens, beleza? O Cruz Azul do México, né, que vai ser liderado lá pelo Aguirre, né? O Aguirre é o treinador do Cruz Azul, uruguaio, que já trabalhou aqui no Brasil em times como São Paulo Internacional, fez aí uma sondagem em relação ao Bruno Mendes. Bruno Mendes, que também é uruguaio, conhecido do Aguirre, e o Aguirre acha que o Bruno Mendes pode se encaixar ali no projeto que ele está ajudando a implementar no Cruz Azul. Então, o Cruz Azul está flertando com o Bruno Mendes, mas ainda não fez nenhum aceno concreto, né? Eu acho que para o Corinthians é muito ruim agora perder qualquer zagueiro, né? Principalmente com a saída do João Vitor. Nós temos outros zagueiros jovens, como o próprio Bruno Mendes, e a gente precisa ali ter pessoas nessa posição, jogadores nessa posição que ajudem a gente a construir a nossa defesa, né? Então, a venda do João Vitor garantiu ao Corinthians um caixa muito bom e eu espero que o Bruno Mendes não saia, principalmente se as propostas forem, né, baixas e tudo mais. Então, é importante que o Corinthians mantenha o seu elenco, porque a gente está no meio de decisões, né, de campeonatos. A gente acabou de passar pelas oitavas de final da Libertadores, a gente tem uma chance muito grande de passar contra o Santos aí para as quartas de finais da Copa do Brasil, então é necessário que a gente esteja com o elenco encorpado, porque vamos enfrentar momentos decisivos. Outro jogador que recebeu sondagens foi o Gustavo Mosquito, do futebol brasileiro. O Mosquito ainda não completou aqueles 7 jogos que impedem que um jogador se transfira para outro clube do Brasil. Ele fez apenas 6 jogos e assim pode se transferir para outro clube. E ele também recebeu algumas sondagens. O Mosquito nesse momento está lesionado, está tendo vários problemas de lesão esse ano e não tem jogado muito, mas para mim é um bom jogador, não é aquele titular absoluto, nem é titular sequer, mas é um jogador importante para compor elenco, já está lá no Corinthians, conhece a casa, fez bons jogos, principalmente no ano passado, e se conseguir aí se recuperar fisicamente, pode nos ajudar bastante. Beleza? Então, ele entra nessa mesma lógica do Bruno Mendes. Eu não acho interessante o Corinthians, nesse momento, ficar vendendo seus jogadores. Precisa segurar para que a gente mantenha um elenco. Nosso elenco já é curto, porque a gente tem momentos muito decisivos que estão por vir. Beleza? Pessoal, essa foi a edição de hoje do Jornal da Fiel. Mais um conteúdo do canal Timão na Teoria. Por favor, se inscreva no nosso canal para você receber nossos conteúdos. Curta o nosso vídeo para dar uma força aí, dar uma moral pra gente. Beleza, pessoal? Até a próxima, galera. Valeu, vai Corinthians!